Fiat Pulse Impetus Hybrid, quanto ele faz por litro com gasolina e com etanol? Este é o vídeo que eu mostro para você no canal Auto Agora com BR. Oi! Seja bem-vindo ao nosso canal. Já vou pedindo para você dar o like no nosso vídeo. Se não está inscrito ainda, se inscreve no canal e aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Bom, nessa constante busca que a engenharia automotiva faz para conseguir melhor eficiência dos carros com o menor índice de agressão ao meio ambiente, começou então a aparecer no mercado os veículos 100% elétricos e também os híbridos. E os híbridos com a divisão de híbrido leve, que é o caso do Fiat Pulse Impetus Hybrid. Esse sistema chamado de híbrido leve, ele realmente é muito mais barato do que o híbrido convencional. No caso, ele não tem um motor elétrico que traciona as rodas, ele simplesmente auxilia a dar mais torque para o motor para que você tenha economia de combustível. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona esse sistema, vou mostrar para você qual é o consumo dele imediato, feito na cidade, feito na estrada, e também, para começar, os detalhes do desenho da carroceria, para você perceber qual realmente é a diferença entre o Fiat Pulse Impetus Hybrid e o Fiat Pulse Impetus sem o sistema Hybrid. E diz respeito ao visual do Fiat Pulse Impetus Hybrid em relação ao Fiat Pulse Impetus sem o sistema híbrido, você não tem diferença nenhuma, tá? Capô vincado, aqui na frente essa faixa cromada, depois a grade preta com o símbolo Fiat cromado também no centro, o sistema de iluminação dos faróis é Full LED e as luzes de neblina em LED. E aqui na lateral também sem diferença no que diz respeito a desenho de carroceria do Fiat Pulse Impetus Hybrid em relação ao Fiat Pulse convencional com motor T200. Na lateral você tem os paralamas que eles chamam de musculosos, caixa de roda com a moldura. Por falar nas rodas, 17 polegadas com pneus 205/50 R17. Olhando para a parte superior, o teto é preto. A coluna das portas, as colunas das portas estão pintadas também em preto, retrovisor preto, maçaneta na mesma cor da carroceria. Na parte inferior você vê que ele tem lá os borrachões e na parte traseira a lanterna que invade a lateral, onde termina esse vinco aí que passa por toda a carroceria. No que diz respeito também às dimensões, é a mesma coisa, 4,09 metros de comprimento, largura da carroceria de 1,98 metros, altura de 1,55 metros no Pulse Impetus, que é esse que eu estou mostrando para você, a distância entre os eixos de 2,53 metros, o vão livre entre os eixos é de 212 milímetros, a altura mínima do solo de 195 milímetros, ângulo de entrada de 20,6 graus e ângulo de saída de 31,3 graus. E aqui na traseira também o desenho permanece o mesmo. Você tem aqui, olhando a partir do teto, esse aerofólio que sai do teto, o vidro com as laterais aí bem arredondadas, limpador de para-brisa no centro, Fiat escrito bem no meio, moldura para a placa de identificação, a lanterna que invade a tampa do porta-malas, a inscrição Pulse e aí sim, uma coisa diferente em relação ao Fiat Pulse com o motor a combustão que você conhece, com o motor T200. Ou seja, aqui a inscrição T200 que está no Fiat Pulse convencional e do lado a plaquinha indicando que ele é um híbrido, ou seja, a plaquinha azul T200 Hybrid. Inclusive aqui no canal Auto Agora com BR, você pode procurar que a gente tem a avaliação completa do Fiat Pulse T200 sem o sistema híbrido. E a capacidade do porta-malas do Fiat Pulse Hybrid com o sistema híbrido leve que a Fiat chama,
também a mesma do Fiat Pulse sem o sistema híbrido, tá? 370 litros e os bancos podem ser rebatidos 60-40, 40-60. Diferente de outros modelos híbridos que de repente você encontra no mercado, que posiciona a bateria no porta-malas e por isso ele acaba perdendo espaço, aqui não, o espaço continua sendo o mesmo. E nessa avaliação e também qual é o consumo do Fiat Pulse Impetus Hybrid, vou explicar para você qual é o motor, potência e como funciona esse sistema híbrido. O motor do Fiat Pulse Hybrid versão Impetus que eu estou mostrando aqui para você é o híbrido leve, né? E ele é composto por esse motor que você está vendo aí, que é o motor T200 GSE Turbo, com 125 cavalos de potência e 130 cavalos quando está abastecido com etanol. 125 gasolina, 130 etanol. Disponível a 5.750 RPM. Já o torque é de 20,4 kg ou 200 Nm, se você preferir, disponível a 1.750 RPM, tanto faz estar abastecido com gasolina ou com etanol. Ele tem o sistema eletro-hidráulico Multi-Air 3 com eixo para as válvulas de escape. Já o motor elétrico, ele está também na dianteira e na posição transversal. A tensão desse motor é de 12 watts ou 3 kW. O sistema elétrico tem tensão de 12 volts. A bateria de chumbo ácido, que é a bateria comum que você conhece, de 68 amperes, e a bateria auxiliar íon-lítio de 11 amperes, que fica embaixo do banco do motorista, por isso que eu não vou ter como mostrar ela para você agora. O câmbio é o CVT, a transmissão continuamente variável, simulando aí 7 marchas, e você pode trocar essas marchas de maneira manual ou então você pode deixar essas marchas serem trocadas automaticamente. E como é que funciona esse sistema híbrido leve da Fiat? É da seguinte maneira: tem um motor elétrico multifuncional que substitui o alternador e o motor de partida. Esse sistema híbrido, que é chamado de Dual Battery, é capaz de gerar torque adicional para o motor a combustão e energia elétrica para carregar a bateria de chumbo ácido, que é a bateria convencional que você conhece, e também a de íon-lítio de 11 amperes. E as duas são de 12 volts, que fornece energia para o motor elétrico. O sistema gera potência de até 3 kW, o que garante uma melhor performance para o carro e redução de consumo de combustível. Agora, todo esse sistema ele é composto pelos seguintes componentes. Então, são duas baterias de 12 volts, sendo que uma é de chumbo ácido, que está localizada no cofre do motor, que é a bateria convencional que você conhece, e a outra de íon de lítio, que está embaixo do banco do motorista. O sistema DBSM, Dual Battery Switch Module, ou módulo de comutação de duas baterias, é usado para conectar, separar ou controlar as duas baterias de acordo com a estratégia da central eletrônica, que vai garantir uma operação aí de carga adequada para esse sistema. O motor elétrico multifuncional de 12 volts e 3 kW está conectado mecanicamente ao motor a combustão e alimentado por uma bateria auxiliar de íon-lítio, que é aquela que eu falei para você, que está embaixo do banco do motorista e substitui o alternador e o motor de partida. O sistema funciona através de 4 modos de operação. O e-Start Stop, que é aquela função que durante a parada do carro, o carro desliga o motor. Você pisou no freio, o carro está parado, ele desliga o motor. E imediatamente, quando você tira o pé do freio, ele liga o motor a combustão. O e-Assistem, que seria a assistência do motor elétrico, né, que dá aí assistência ao motor a combustão. Durante as acelerações e retomada, as baterias de lítio e também de chumbo fornecem energia para o motor elétrico, que gera um torque adicional para o motor de combustão, o que vai reduzir o consumo de combustível do veículo. Já o alternador, ele é inteligente.
ele tem dois modos de funcionamento, que dependendo da condição das baterias, no modo alternador, as baterias de chumbo ácido e também de íon lítio estão com baixos estados de carga, e o alternador inteligente permite o carregamento das baterias. No módulo neutro, as baterias de chumbo e também de íon lítio, elas são carregadas, e o alternador inteligente permite que as baterias mantenham as cargas elétricas do veículo. E o e-regen, que seria a regeneração de energia durante as desacelerações. A função de regeneração converte energia mecânica em energia elétrica, que é armazenada nas duas baterias, a de chumbo ácido e também a íon de lítio. O sistema é capaz de regenerar até 25% de energia que seria desperdiçada em um motor a combustão convencional. E no que diz respeito àquelas dicas de manutenção básica que você precisa ter com esse motor do Fiat Pulse Hybrid Impetus que eu estou mostrando para você, é aquela questão, você vai ficar atento ao óleo do motor. O óleo dele é o 0W30, que é o óleo normal que se usa no motor T200. Você vai ficar atento ali ao fluido do freio DOT 4. Agora, o que você tem que prestar muita atenção é na bateria de 12 volts, porque essa bateria de 12 volts, apesar de ser uma bateria de chumbo, é uma bateria específica para esse tipo de sistema. Não se esqueça que ele tem o Start-Stop. Então é uma bateria específica, não é uma bateria convencional. Líquido de arrefecimento, também um líquido de arrefecimento convencional que você utiliza nos motores T200. É só olhar no manual qual é a especificação dele direitinho. E se você comprar um líquido de arrefecimento que tem necessidade de misturar com água, utilize água desmineralizada. Mas vale aquela dica: vazamento em sistema de arrefecimento, vazamento em sistema de freio, o melhor é você procurar o seu mecânico de confiança ou levar na concessionária para verificar o que está acontecendo, porque normalmente não é para baixar. E agora eu mostro para você os detalhes aqui do interior do Fiat Pulse Hybrid com o sistema híbrido leve da Fiat. E aí você tem uma visão geral do painel do Fiat Pulse Impetus Hybrid, que é muito semelhante ao Fiat Pulse Impetus, só com motor a combustão. Bom, para começar, esse painel digital de 7 polegadas, ele é específico do Fiat Pulse Impetus Hybrid, porque ele tem aí outras informações que no caso não são mostradas no Fiat Pulse Impetus, só com motor a combustão, sem o sistema híbrido. Já o volante é multifuncional de 3 raios, e esse volante revestido em couro de 3 raios, ele tem ajuste tanto de altura como também de profundidade. A tela do multimídia é de 10,1 polegadas, você pode acessar Android Auto, Apple CarPlay sem cabos, e detalhe, o rádio FM ele já sintoniza as estações da frequência estendida de FM. E aqui nessa parte, logo abaixo das saídas de ar que tem na parte central, você tem os comandos também do ar-condicionado, onde você pode mudar a temperatura e também você pode mudar a ventilação. Porém, o ar-condicionado, você também faz esse mesmo sistema na tela do multimídia, onde você pode, a um toque, acertar a ventilação e também você pode diminuir ou aumentar a temperatura. E também você pode direcionar. Aqui, por exemplo, estava direcionado só para cima, eu coloquei para cima e para baixo. Você pode colocar só para baixo, você pode colocar para baixo e também o desembaçador ou só desembaçador. Tudo isso feito na tela do multimídia. Bom, o espaço traseiro do Fiat Pulse Impetus Hybrid é o mesmo do Fiat Pulse Impetus sem o sistema híbrido. Bom espaço para a perna, no caso eu sentado aqui com 1,78 m, banco do motorista ajustado para minha estatura, bom espaço de cabeça e também tem bom espaço de ombro. Agora vamos ver como é que é sentar no meio. Né? Sentar no meio dos carros sempre é uma situação complicada e com o Fiat Pulse não seria diferente, porque você tem esse túnel aqui central que ele é elevado,
o console também que avança aqui para a parte de trás. Então você vê que meus pés aqui, eu não consigo nem posicionar os pés de uma maneira correta aqui, tá? Então se eu tivesse que viajar durante muitos quilômetros sentado aqui atrás, com certeza vou ficar bem desconfortável. Mas esse é o espaço traseiro do Fiat Pulse Impetus Hybrid que eu estou mostrando para você. Bom, agora que eu já te expliquei direitinho como é que funciona o sistema de propulsão do Fiat Pulse Hybrid versão Impetus, que é a versão topo de linha, vamos andar com o carro, fazer então aquele teste de consumo para saber se realmente tudo isso ajuda a economizar combustível. Nessa avaliação do Fiat Pulse Hybrid que eu estou mostrando aqui para você no canal Auto Agora com BR, eu vou focar um pouquinho mais no que diz respeito à questão de consumo. E para isso, eu já vou começar mostrando para você uma pequena diferença que você tem entre o Pulse Hybrid, que é um híbrido leve, e os híbridos que você está acostumado. E já começa por aqui, na hora que você liga o carro. Normalmente, no híbrido convencional que você está acostumado, quando você liga o carro, você liga ele no motor elétrico. Aqui não, você liga no motor a combustão. Então, a partir do momento que você ligou o carro, você vai ouvir o ruído do motor. No híbrido convencional, isso não acontece. Para essa média de consumo, o que é que eu vou fazer? Eu vou me dirigir até uma rodovia, estou saindo aqui da zona sul de São Paulo, vou me dirigir até uma rodovia para fazer a média de consumo na cidade. Quando eu chegar na rodovia, aí eu vou pegar aquilo, né, o que foi consumido, e depois então na rodovia eu vou zerar novamente o odômetro para que a gente tenha a média da rodovia. Então, para começar, eu tenho aqui, inclusive você tem as informações de consumo aqui no multimídia e no painel do carro, você tem os dois. Então, até para ficar mais fácil para você visualizar, eu vou zerar o odômetro aqui pelo multimídia no percurso B. Tá? Você viu? Tá lá, tá zeradinho, zerou tanto no multimídia como também no painel. Aí eu vou circular até a chegada da rodovia e lá a gente vai saber o quanto ele consumiu de combustível. Eu vou passar para você as impressões ao dirigir do Fiat Pulse Impetus quando você está rodando com ele na cidade. De uma maneira geral não tem muita diferença não, aliás não tem diferença nenhuma do Fiat Pulse Impetus convencional. Então lembrando que ele tem um motor 1.0 turbo, ele tem a bateria de 12 volts convencional que está colocada no cofre do motor, ele tem uma outra bateria de íons lítio que fica aqui embaixo do banco do motorista. E esse sistema, o que ele faz? Ele tem um pequeno motor elétrico. E esse motor elétrico, ele ajuda a colocar um pouco mais de torque no motor para que você economize combustível. Lembrando que esse motor elétrico, ele não traciona as rodas, tá? Então, no que diz respeito à dirigibilidade, quando você está com ele na cidade, ele é muito parecido com a dirigibilidade do Fiat Pulse Impetus convencional, que só tem o motor a combustão. O start-stop dele também não tem aquele sistema para você desligar o start-stop, porque afinal de contas esse carro aqui ele foi feito pensando na economia de combustível, só que no caso, por exemplo, eu parei no semáforo, o start-stop foi acionado e não tem nenhuma tecla aqui para que eu desacione esse start-stop. Então ele vai ficar parado aqui até o motor estar desligado, até eu tirar o pé do freio e encostar no acelerador. Aí nesse momento o que vai acontecer? O carro vai ligar o motor para que a gente se movimente. E interessante que eu estou parado aqui no semáforo e um monte de gente passando com semáforo vermelho, principalmente o pessoal de moto, né? Depois acontece acidente e ninguém sabe por quê, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Abriu, tirei o pé do acelerador, imediatamente já ligou o motor, estou numa subida, precisa acelerar um pouquinho mais aqui para que ele consiga embalar, andando numa média aí de 40 km por hora, que é o que permite a via aqui que eu estou circulando na cidade. Aí quando você passa, por exemplo, por uma valeta, por uma lombada, o sistema de suspensão dele está bem calibrado, você não encontra aí maiores dificuldades não. O mesmo acontece
com a direção com assistência elétrica, que poderia ser diferente nos dias de hoje, né, que é um sistema muito mais econômico do que o sistema de direção hidráulica, tanto para você fazer as manobras de estacionamento, como também para você fazer as curvas normais, como eu fiz agora aqui, uma entrada à direita, de uma maneira geral. Estou passando por um asfalto mais ruim, com um pouco de ondulação, enfim, tá? O carro está num desempenho bacana e volto a repetir para você. Tem diferença no que diz respeito ao desempenho do Fiat Pulse Impetus convencional só com o motor a combustão. Inclusive a gente tem essa avaliação aqui no canal Auto Agora com BR. Só você dar uma checadinha lá. Bom, aqui eu estou terminando de circular na cidade com o Fiat Pulse híbrido. Isso daqui é a versão Impetus e já vou contar para você então como é que foi a questão de consumo, já que eu estou entrando na rodovia. Bom, e nessa avaliação do Fiat Pulse Impetus híbrido, Fiat Pulse Impetus Hybrid, que eu estou mostrando aqui para você no canal Auto Agora com BR, como eu te falei, a gente ia fazer uma média de consumo aí, começando pela cidade. Na cidade eu rodei 35 quilômetros e a média obtida com ele foi de 13,4 km por litro. Sabe qual é a média do consumo do Imetro, que está registrado no Imetro, no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular? 13,4. E um detalhe, eu rodei com ele com o ar-condicionado ligado, tá? Rodei com ele com o ar-condicionado ligado e consegui fazer a mesma média que está registrada no Imetro. Lógico que a velocidade, ela deu uma média aí de 35 km por hora, alguma coisa nessa linha. Peguei trechos aí que a maioria do trecho era de 50 km por hora, mas você nunca consegue andar nessa velocidade na cidade exatamente por causa do trânsito, né? Então consegui manter a média do Imetro. Então nesse ponto foi legal. Registramos aí a mesma média do Imetro com o Fiat Pulse Hybrid, o Fiat Pulse híbrido. E agora, para a gente dar sequência nessa média de consumo, eu vou zerar o odômetro e aí a gente vai entrar na rodovia para saber qual que é a média que a gente vai conseguir. Estou fazendo isso com o percurso B, porque eu vou deixar o percurso A para fazer a média completa, tanto cidade como rodovia. E agora eu vou falar para você como é que é dirigir o Fiat Pulse Impetus Hybrid, híbrido, na rodovia, na estrada. Também você não vai sentir diferença nenhuma se você já andou com o Fiat Pulse convencional, sem o sistema híbrido. Na estrada também você vai andar com ele com o sistema híbrido da mesma maneira. O carro desenvolve velocidade de uma maneira bem legal. Motor 1.0 T200 turbo, que equipa aqui o Fiat Pulse, ele é bem elástico, bem tranquilo. Quando você tem necessidade aí, por exemplo, de fazer uma ultrapassagem, se dá um pouquinho mais de pé, ele responde rapidamente. Nas curvas ele está muito bem acertado, muito bem, o carro bem no chão. E tem também os sistemas aqui de auxílio ao motorista, como por exemplo o sistema ADAS, né, que mostra se você está andando direitinho na faixa. Quando você sai um pouquinho da faixa, ele te alerta aqui no painel. Quando você tem aí necessidade, por exemplo, de dar passagem, como eu fiz agora, os espelhos retrovisores também têm um tamanho bom, dá para você ver bem legal o que está do teu lado, o que está atrás. Então ele desempenha bem na estrada. E um detalhe, ele tem um módulo Sport, que serve para você andar um pouquinho mais rápido, né? Como eu vou fazer agora, vou fazer uma ultrapassagem, chamei o módulo Sport, mudou a grafia aqui do painel e ele começa a desenvolver velocidade de uma maneira um pouco mais rápida, bem mais interessante. E só que aí você vai prejudicar a questão do consumo, né? Tanto que eu acionei o módulo Sport agora, depois de ter feito a média de consumo dele, porque com o módulo Sport acionado, você vai gastar um pouquinho mais de combustível. Mas o carro atende bem sim, é um carro bem esperto,
para você rodar com ele na rodovia de uma maneira geral. E agora eu conto para você qual é a média de consumo do Fiat Pulse Hybrid, Fiat Pulse híbrido Impetus, que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR, na rodovia. Bom, a minha intenção era parar depois de 35 km, da mesma maneira que eu fiz na cidade, né? Porém, como eu estava na estrada, não tinha um local para parar, eu acabei rodando 42,2 km com ele na estrada, alternando entre 80 e 100 km por hora, tanto que a velocidade média aí dele foi de 60 km por hora. E nessas condições, o consumo dele foi de 15,4 km por litro. O consumo registrado no Inmetro é de 14,4 km por litro, ou seja, eu consegui uma média melhor do que aquela que está no Inmetro, inclusive com ar-condicionado ligado. Agora, o porquê disso? Nesse trajeto que eu fiz, eu encontrei alguns pontos onde tinha descida. E na descida eu não tinha a necessidade de continuar acelerando. Por isso, ele foi regenerando a energia da bateria e enviando, né, torque para o motor. Então, por isso que deu essa pequena diferença. E lógico, né, as condições que você dirige, as condições do piso, condição climática, tudo isso influencia naquilo que diz respeito a consumo. E aí eu consegui fazer uma média um pouco melhor. Mas o importante dessa avaliação de consumo que eu estou mostrando aqui para você é o seguinte: os números obtidos são muito próximos daqueles que são registrados no Inmetro. Ou seja, ele tem uma boa economia de combustível de uma maneira geral. E aí, como eu falei para você no início aqui dessa nossa avaliação, eu vou te contar também qual foi o consumo médio, ou seja, alternando cidade e estrada. Eu, no caso, não zerei o odômetro do percurso A exatamente para a gente saber isso. Então, na média, rodando na cidade e rodando na estrada, 11,6 km por litro abastecido com gasolina, que esse carro aqui foi gentilmente entregue aí pelo Grupo Stellantis, pela Fiat, para a gente fazer esse vídeo para você, abastecido com 100% gasolina. E para a gente completar essa questão de consumo do Fiat Pulse Hybrid, só está faltando falar para você quanto ele consome com etanol. E aí esses números são do Inmetro, que estão registrados no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Na cidade, o consumo dele de etanol é 9,3 km por litro e na estrada, na rodovia, 10,2 km por litro. E só para você ter uma ideia aí, em termos de comparativo de consumo, o Fiat Pulse Impetus com o motor T200, sem esse sistema híbrido leve que a Fiat também comercializa no mercado nacional, o consumo dele registrado no Inmetro é de 12 km por litro na cidade, abastecido com gasolina, e 14,6 km por litro na estrada. Já com etanol, o consumo dele é de 8,5 km por litro na cidade e 10,2 km por litro na estrada, abastecido com álcool combustível ou etanol. Inclusive aqui no canal Auto Agora com BR, você também tem a avaliação do Fiat Pulse Impetus com motor a combustão sem o sistema híbrido. Vou falar um pouco para você dos itens de série do Fiat Pulse Hybrid. Ele é a versão topo de linha, Fiat Pulse Hybrid Impetus, versão topo de linha. Então tudo que eu mostrei para você até aqui nesse carro aí tem de série. E aí vale a gente comentar, né, que além disso daqui, ele tem sensor de estacionamento dianteiro, dianteiro e traseiro, que trabalha também junto com a câmera de ré. O assistente de permanência em faixa, que é o sistema que está junto com o ADAS, frenagem autônoma de emergência, que dependendo da velocidade que você está, entrando um veículo na frente, uma pessoa na frente, ele tem condições até de parar. Ele tem luz no retrovisor, tem rebatimento do retrovisor, conforme você desliga, você fecha o carro
com o sensor, ele rebate os retrovisores, né, que principalmente hoje em dia, quando você estaciona em locais aí, que uma garagem, por exemplo, de prédio, que tem muito carro do lado, aquela coisa toda, é legal você ter o rebatimento do retrovisor automático. O farol também automático, né, que seria o sensor crepuscular. Teto bicolor já vem em todas as situações, vem com o teto bicolor e, para completar, o sensor de estacionamento que eu já havia falado dele para você. E agora eu tenho certeza que você está curioso para saber qual que é o preço do Fiat Pulse Impetus Hybrid. E, inclusive, também você quer saber qual que é o preço em relação ao Fiat Pulse Impetus, que não tem o sistema Hybrid. Então vamos começar falando do preço desse aqui. O preço dele, R$ 144.990. Se você optar pela cor preto vulcano, aí não tem custo. Já a branco Bacchese e a vermelho Monte Carlo, o custo é de R$ 990. A prata Bari, cinza Silverstone e azul Amalfi, que é exclusiva da versão Hybrid, tanto o Impetus como Audace, custa R$ 1.990. E a cinza Strato custa R$ 1.490. Agora, o Fiat Pulse Turbo, sem o sistema híbrido, o preço dele é de R$ 138.990. Ou seja, é uma diferença de R$ 6.000. R$ 6.000 entre o Pulse Impetus convencional e o Pulse Impetus com o sistema híbrido. Bom, comentei com você, já falei tudo que tem o carro, falei qual é, no caso, o consumo dele, tá? O consumo do Pulse híbrido e também o consumo do Pulse convencional, ok? Já falei tudo isso para você. Agora faça as contas e aí você vai entender se vale realmente a pena você pagar R$ 6.000 a mais para ter o Fiat Pulse híbrido leve, o Fiat Pulse Hybrid. E aí, gostou do Fiat Pulse Impetus Hybrid, que tem esse sistema híbrido leve que eu mostrei para você hoje no canal Auto Agora com BR? E vou avisar, hein? No nosso canal você também encontra a avaliação completa do Fiat Pulse Impetus sem o sistema híbrido. Dá uma acessada lá. Siga o Auto Agora com BR nas redes sociais. Estamos no Instagram, @autoagora.com.br, no Facebook, autoagora.com.br com o logotipo laranja, e você também pode acessar o nosso portal autoagora.com.br, atualizado diariamente com as notícias e novidades do mundo do automóvel. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção e até a próxima!